uma versão aqui do Brasil Escola, né? Um site aí, um canal que muita gente vai para poder fazer pesquisa. Opa, o que eu já peguei de trabalho de criança com Brasil Escola copiado e colado é brincadeira, viu? É brincadeira, brincadeira. Vamos ver aí como que o Brasil Escola vai definir consciência de classe? Todos vocês, né? Eu tô de olho em vocês. Olá a todos e todas, tudo bem? Sou o João Gabriel, professor de Sociologia aqui do canal Brasil Escola. Nossa aula de hoje é para falar um pouquinho sobre consciência de classe, que é um tema que remonta desde os discursos da filosofia até debates no campo sociológico. Mas antes de começar minha aula, eu quero me certificar. Você é inscrito no nosso canal? Se ainda não é inscrito, são nossas videoaulas novas no lugar onde você estiver. Vamos lá? Então, pessoal, o que é consciência de classe? Como que nós podemos definir isso, né? Geralmente, assim, no senso comum, a todo momento nós falamos assim, nossa, mas fulano pensa de um jeito diferente do que a vida real dele, né? Já viu a expressão muito comum assim, nossa, fulano é pobre, mas pensa como rico e tal? Será que realmente a nossa condição social reflete as ideias que nós temos? As ideias refletem essa situação concreta do qual existimos? Sim. Essa é uma questão introdutória. Para nós pensarmos a respeito desse assunto, aqui eu vou fazer um diálogo lá na filosofia. Se nós buscarmos, por exemplo, a questão da consciência na filosofia, nós temos um monte de autores que fizeram essas reflexões. Por exemplo, na antiguidade o filósofo Platão e na modernidade o filósofo René Descartes. Se nós buscarmos esses dois autores, nós temos, por exemplo, uma noção de que existe uma consciência, uma espécie de eu metafísico, independente da realidade material. Por exemplo, na obra do Descartes, né? O penso logo existo, né? O Meditações Metafísicas. Aquela noção clássica dele enquanto o eu pensante, a coisa pensante, que existe independente de qualquer realidade. Separado da realidade material. Perfeito. Ora, todas essas reflexões da filosofia são reflexões caras. E aqui, na verdade, quando nós vamos falar de consciência de classe, nós temos uma outra questão. Nós temos que analisar, aqui nesse caso, consciência, enquanto uma questão muito mais material. Então a análise do qual nós vamos partir... Na verdade, né, acho que vale a gente pensar o que é a consciência, né? O que é a consciência? A consciência é, de alguma maneira, a nossa produção, identificação da realidade de uma forma que a gente consiga se posicionar diante dela de alguma maneira. Então a criação da consciência, né, a organização da nossa consciência depende inteiramente do tipo de realidade material que a gente está inserido. Por isso que há um grande esforço por parte da classe dominante em criar ideologia dominante, porque dessa maneira você consegue criar uma outra experiência de consciência, uma experiência que é simulada de consciência, né? Uma experiência de consciência que não leva em conta a materialidade das relações sociais, que não leva em conta a materialidade das relações de produção, né? E aí isso acaba criando essa perspectiva, né? A consciência metafísica, a consciência que é separada da materialidade. Então é como se a gente tivesse primeiro o pensamento e depois as coisas relacionadas ao mundo. É uma perspectiva de consciência muito conservadora, né? Uma perspectiva de consciência que dialoga muito com a modernidade, porque ela vai passar a ignorar ou colocar como secundário todas as questões materiais, sabe? Então todas as questões materiais existem por causa da consciência, né? Por causa desse pensamento, né? Da razão, né? Esse pensamento aí que existe, que tá flutuando aí, tá na nuvem, pá. E aí esse pensamento é esse pensamento que norteia a forma como a gente desenvolve o nosso pensamento, né? A nossa ação prática, a nossa ação política. Isso é uma perspectiva idealista. Por que é uma perspectiva idealista? Porque é uma perspectiva que leva primeiro em consideração a formação de uma unidade de pensamento que está apartada da realidade. Então, toda experiência material produz uma experiência de consciência. Aí essa consciência, né, ela vai estar relacionada ao lugar onde a gente nasce, está relacionada à cor da nossa pele, está relacionada à experiência que está inscrita na forma como a materialidade coloca a vida. Então essa consciência vai depender, né? Vai depender da forma como a gente entende, como a gente vive a realidade. Por isso que o Marx e o Engels, na ideologia alemã, vão dizer que toda a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante daquela época. Porque aquela classe dominante vai impor determinadas relações de produção, determinadas relações materiais, tá? Determinadas relações materiais que vão, de alguma maneira, organizar e vão imprimir uma determinada forma de consciência.
consciência. E começa uma perspectiva muito individualizada, né? Muito individualista essa ideia de que a gente tem uma consciência que precede o material. Isso é muito burguês, né? Isso é muito liberal. Muito liberal porque parte dessa ideia de uma idealização, né? É a ideia de uma substituição é a substituição da metafísica religiosa, né? A substituição da ideia da religiosidade por uma ideia de consciência que tem um caráter religioso. Caráter religioso por quê? Porque está descolado da materialidade. Por isso, porque não está levando em consideração que as pessoas têm, a partir das suas experiências históricas, formações de consciência diferentes. Isso é muito interessante. Eu acho, pelo menos, né? Com autores e teóricos que conduziram uma reflexão do que é consciência, associado a uma forma muito mais materializada, a uma materialidade das condições concretas que explicam essa consciência. Por exemplo, nós temos um autor, né, dentro do campo do socialismo clássico chamado George Lukács. Lukács, bom demais. Né, que viveu durante o século XX e é um autor que desenvolveu um livro muito famoso, História e Consciência de Classe, publicado em 1923, inclusive, no qual Lukács vai tentar determinar, a partir das teorias socialistas, a partir, né, das dinâmicas que, vamos dizer assim, dos movimentos sociais operários que eram muito fortes no início do século XX, o que seria essa consciência de classe? Vindo de uma tradição marxista, Lukács, tanto quanto Marx, claro, evidentemente, vão trazer a ideia de consciência de classe enquanto o conjunto das relações concretas, fazendo uma oposição muito clássica ao pensamento de Hegel. Então é possível salientar aqui, e é preciso, aliás, colocar uma diferença fundamental entre o pensamento marxista e o pensamento de Hegel. Em primeiro lugar, no marxismo, no materialismo histórico, inclusive nós temos algumas videoaulas aqui sobre temas vinculados ao marxismo. Legal. O materialismo histórico ele parte de compreender a realidade enquanto a realidade como fruto de relações concretas de existência. A existência das ideias, da consciência, não existe por si. As ideias elas têm uma relação direta com as condições concretas no qual os indivíduos produzem sua vida material. Ou seja, através nas relações de produção, né? Na forma como... Porque eu acho que é só para deixar claro que esses indivíduos que produzem a vida material nem sempre têm o controle dessas formas de produção. Só para deixar. das relações de trabalho, a partir... Como se pronuncia? Eu chamo de Lukács. Mas pode chamar de Jorginho também, que é Georgi, né? Georgi Lukács. Não pode chamar de Jorge, chama de Jorginho. Jorginho Lukács. Jorginho Lukács. A partir das condições reais, produzimos consciência. Numa visão bem oposta ao pensamento hegeliano, que via, né, as condições de ideias como ser em si, como seres que tinham uma independência da realidade concreta, o marxismo parte da tese, né, e da ideia fundamental de que todas as nossas consciências são frutos, inclusive, da realidade concreta. É que tem um elemento aí que é interessante, que é pensar que isso parte de uma tese, mas ao mesmo tempo isso é parte de uma observação científica. O Hegel, ele tá muito ligado a essa ideia do idealismo, né, do espírito da história, né? De que o desenvolvimento da humanidade ele acompanha o desenvolvimento do espírito humano, né? E o que é o espírito humano? Essa coisa que fica aí, né? E o Marx vai dizer que não, né? Que a produção histórica ela vai depender da forma como as pessoas se relacionam dentro de uma estrutura produtiva, que é determinada pela luta de classes, né? Pela forma como a luta de classes se constitui na história humana. Ou seja, Marx vai dizer, inclusive, numa célebre passagem dele, de que é preciso inverter essa dialética de cabeça para baixo. Pensar, por exemplo, que a consciência que os homens carregam estão ligadas fundamentalmente à sua condição concreta de existência, ou seja, a sua noção de classe, no qual cada indivíduo está inserido, produz consciência. É a partir disso, é a partir dessa dinâmica que Marx vai analisar alguns conceitos como a ideia de classe em si e classe para si. Mas antes de passar para isso, só quero ressaltar uma coisa. As teorias que explicam a consciência de classe são frutos principalmente das teorias socialistas, principalmente as teorias marxistas. Como citei para vocês o próprio Marx e também o húngaro George Lukács, filósofo e um dos maiores teóricos sociais sobre essa temática da consciência de classe. Se nós partimos desse parâmetro geral, né, de que a consciência de classe é um conjunto de elaborações que a nossa consciência tem
a partir das condições concretas de existência? E eu diria ainda, vou aprofundar esse processo. A consciência, ela é produto das relações materiais, e a forma como essas relações materiais são produzidas dentro da nossa experiência histórica enquanto sujeito político, vão moldar também a forma como a gente observa as coisas, né? Basta a gente observar, por exemplo, como muita gente que começou a acompanhar o canal passou a observar as questões da realidade sobre um outro parâmetro, sobre um outro prisma, né? Por que isso se tornou possível? Porque a nossa experiência com a realidade, ela vai sofrendo alterações, e quando a gente é exposto a algumas determinações e exposto a algumas questões, a gente passa a ver a realidade com outros olhos. Essa realidade vista com outros olhos é a realidade que a gente consegue analisar cientificamente. A gente consegue analisar a partir... Quando ele fala de materialidade, a gente fala de análise científica. E o materialismo histórico, vale dizer, ele serve para poder explicar a forma social e as relações de produção do capitalismo, tá? O Marx escreve a ideologia alemã, vai elaborar o materialismo histórico a partir de uma determinada chave histórica, a partir de um determinado momento histórico. Marx não pretendia, com o materialismo histórico, explicar tudo, né? Toda a humanidade, todas as relações. Ele se atém à análise científica da realidade que ele está vendo, que é a realidade do desenvolvimento do capitalismo no século XIX. Então ele não está preocupado, por exemplo, para poder explicar como era o modo de produção asiático. Ele vai ter um livro sobre isso, ele vai falar sobre isso, mas o materialismo histórico ele vai servir muito mais para a gente poder perceber que a luta de classes é o motor da história. Por quê? Porque a luta de classes é aquilo que vai permear todas as relações de produção que existem no desenvolvimento da história. Então é a luta de classes o elemento presente na forma como a sociedade materialmente se organiza e se coloca. Por isso que a luta de classes no manifesto é entendida como motor da história, porque é a partir dessas relações entre essas classes, marcadas pelas relações de produção, que vão levar ao desenvolvimento da sociedade, né? Enfim, a própria forma como o capitalismo vai se desenvolver enquanto um novo conjunto de relações de produção, porque existe uma luta de classes em curso para poder fazer esse processo. Ou seja, não existe uma independência das ideias em relação à atividade material. Nós podemos criar aqui uma designação super importante, que é a noção de classe em si, classe para si. Em primeiro lugar, quando nós falamos de classe em si, nós estamos falando de classe enquanto classe. Ou seja, classe social pressupõe no mundo a existência de uma relação de exploração, uma relação de luta e atrito entre classes sociais diferentes. Nós estamos falando da existência de uma classe social que é uma posição que cada indivíduo tem dentro de uma sociedade em comum com outro indivíduo. Mas essa posição em comum não é simplesmente em questão marcada de gênero, pelas relações de produção, questão de aparência, mas em questão de que a sua posição é uma posição parecida ou comum em relação de trabalho. Ou seja, frente às relações de trabalho, quais as posições que os indivíduos ocupam no meio das relações de produção? Na divisão social do trabalho, né? É isso. Quando Marx vai pensar e analisar o que é classe social, apesar dele nunca ter desenvolvido uma grande teoria das classes, né? E isso foi formalizado pelos marxistas posteriores, a ideia de que Marx vai condicionar que a classe trabalhadora, a classe produtora da mais-valia, a classe produtora da riqueza material, não é que é a produtora da mais-valia, né? Não é isso. A classe, o proletariado, né? Que até vale esse termo, né? A gente muitas vezes chama a classe trabalhadora de classe trabalhadora, e aí isso cria até uma barreira, porque a gente pode entender a classe trabalhadora, né? O proletariado, como também as pessoas que não podem trabalhar, entendeu? O proletariado é aquilo que vai colocar, como que é definido, né? Não é só a pessoa que trabalha, porque vai ter muita gente que vai ser incapacitado por qualquer razão que seja de trabalhar, né? Então a gente precisa nomear esse elemento, esse conjunto como proletariado. Por que proletariado? Porque a posição social, na divisão social do trabalho que essas pessoas ocupam, é a posição de pessoas que têm que vender sua força de trabalho, porque elas não detêm os meios de produção para poder socializar o trabalho que está sendo marcado e existente ali, tá ligado? Então é interessante que a gente até pense, né, que a utilização de determinadas terminologias muda o sentido filosófico e histórico que a gente analisa aquele processo. Então proletariado, né? Porque nem todo mundo que é proletariado trabalha. Veja, por exemplo, as pessoas que são idosas, as crianças, as pessoas que vão ter acidentes de trabalho e vão se tornar incapacitadas para tal, né? Então é muito mais da posição social que essa pessoa ocupa. Qual que é essa posição social nas relações de produção? Ela não detém os meios de produção. Ela não detém as estruturas que permitam a viabilização do trabalho. Né? Ela é retirada dos produtos das suas condições. Ou seja, aquilo que é produzido pela classe trabalhadora não pertence a ela. O que nesse caso acontece um processo de alienação, essa separação trabalho-trabalhador
vai causando um estranhamento do trabalhador com a sua atividade de trabalho. Nesse caso, Marx vai dizer que é muito comum que a classe trabalhadora inverta a lógica da sua consciência e trate as relações concretas enquanto relações ideológicas. Aqui é preciso um parêntese importante. Ideologia no Marx não significa simplesmente ideias. Ideologia está muito mais vinculada a uma falsa consciência de classe, uma falsa consciência sistematizada da realidade, uma inversão da realidade. Usando aqui uma metáfora do Marx, é quando o olhar do trabalhador ocorre com uma inversão da retina do trabalhador, onde ele passa a analisar suas condições concretas a partir de um outro olhar. Perfeito. A partir do olhar ideológico, né? A partir daquilo que vai ser impresso pela classe dominante como a ideologia necessária para poder viabilizar e garantir o continuamento a continuação do funcionamento da estrutura de exploração que existe nessa organização. Visão aburguesada da realidade. Uma visão onde pensa as relações concretas de trabalho como se elas fossem fruto de uma mera questão de questão individual, como se fosse uma questão de esforço. E aqui, ó, olha só para fazer um apontamento. Não, deixa ele terminar. Como se fosse uma mera questão de mérito. O indivíduo é pobre por quê? Não pelas relações de trabalho concretas que ele é inserido, mas ele é pobre por uma falta de esforço. Não é bem assim. Veja que essa consciência invertida da realidade é a ideia de consciência, né, ideológica. Da modernidade. Ou seja, os indivíduos trabalham com uma espécie de condição concreta invertida. E olha só que interessante, o quanto essa ideia de a ideia de consciência individual, né, muito ligada ao pensamento cartesiano, ao pensamento platônico, ela vai seguir uma orientação bastante próxima desse aspecto de religiosidade que os liberais bebem muito, né? Dessa ideia de que, bom, se você tem uma consciência que é autônoma, né, essa ideia de liberdade, essa ideia de autonomia, essa ideia de você poder conseguir pensar com a sua própria cabeça, isso acaba sendo um mecanismo, um subterfúgio para poder viabilizar o discurso dos próprios liberais, que não importa quais são as relações de produção que estão estabelecidas na realidade, não importa qual que é o método de trabalho que está colocado no mundo, não importa a forma como essa estrutura de trabalho está organizada. Se você tem uma consciência que ela parte do seu indivíduo e essa consciência ela é aquilo que te define enquanto sujeito, né? É você ser você mesmo, pensar em si, se identificar, qualquer coisa assim. Isso significa, portanto, que as relações que você vai construir são relações que dependem da sua individualidade. Ou seja, é retirado, historicamente, esse lugar da compreensão coletiva e histórica da sua classe. Você passa a se ver como um indivíduo num coletivo. Entendeu? Quando, na verdade, a proposição que se faz é o contrário. São as relações de produção marcadamente coletivas, marcadamente sociais, que vão definir o lugar da consciência de classe que a gente ocupa. A gente não é um indivíduo no coletivo. A gente é um coletivo. A gente é um coletivo que consegue se individualizar, mas nunca sem se desligar desses elementos que estão marcados pelas relações de produção, pelas relações de trabalho, pela relação econômica, pela relação da vida material. E claro, né, a relação econômica, mas que se expande para todas as outras questões, da forma como a gente está organizado politicamente, de como a gente está organizado na família, de como a gente está organizado em todos esses elementos. Tá ligado? Isso que é importante de ser dito. Eis a grande questão. A consciência de classe prática, aquela que é efetuada enquanto elemento realmente prático, é o que Marx chamou de classe para si, que Marx vai entender como uma classe autodeterminada. É quando a classe trabalhadora, e claro, os membros de sua classe trabalhadora, pensam enquanto classe trabalhadora, se organizam, buscam associações, buscam uma luta travada contra a exploração do trabalho. Engraçado que justamente as pessoas que dizem ser indivíduos independentes foram justamente as pessoas que não conseguiram se segurar em casa na pandemia e saía para ver outras pessoas. Mas não é engraçado, faz todo sentido, né? Porque se a pessoa parte da análise e ela pensa, né, na chave de que é a minha consciência, são as minhas ações privadas que vão definir aquilo que eu vou identificar ou produzir como sujeito ou produzir como identificação, foda-se todo mundo, pô. É isso, caguei pra geral. Vou sair na pandemia, vou fazer o que eu quiser, não sei o quê. Tá ligado? Isso a gente tá falando das pessoas que saíram na pandemia para ir pra festa, né?
para quebrar o protocolo de segurança, porque uma parte considerável das pessoas não podia quebrar, né? Na verdade, tinha que quebrar o protocolo de segurança, porque tinha que trabalhar, né? Isso é que é importante lembrar. Por isso, classe autodeterminada, porque está relacionado numa classe organizada, né? Então, que luta pelos seus direitos. Isso é a formalização prática de uma consciência de classe. Me parece, então, que ideologia, falsa consciência de classe, estaria em uma visão oposta à ideia de consciência de classe. Eu só acho uma coisa, na verdade é um adendo, que é preciso que a gente possa extrapolar o próprio conhecimento, né, que o Marx trouxe para a gente sobre ideologia, e entender que não é possível viver em um mundo sem ideologia. Não é possível a gente construir uma realidade sem que essas ideias atravessem a nossa realidade, né? Mas para isso é preciso que a gente possa construir uma ideologia que seja produto de uma nova sociedade que vai impor novas mecânicas de relações de produção, de relações sociais e tudo mais, né? Por isso que a nossa batalha na agitação e na propaganda é uma batalha que também é ideológica. É uma batalha que é política, porque todo trabalho prático e ideológico é um trabalho político. Então é um trabalho político que a gente realiza aqui. A gente não separa essas duas coisas, né? Do ponto de vista leninista, a gente não separa essas duas coisas. Então a nossa tarefa é reforçar a importância da gente estar construindo esse novo conjunto de ideias, de pensamentos, de formulações que permitam com que a gente possa construir uma nova realidade. Mas para isso a gente tem que alterar a realidade das relações sociais de produção. Esse é o aspecto fundamental. Porque é a partir disso que a gente consegue sistematicamente produzir uma nova ideologia. Uma ideologia que sirva a classe que por tudo produz. Uma ideologia que sirva a classe trabalhadora. Não é possível viver sem ideologia. Não é possível viver sem cultura. Tá? Essas ideias são ideias que atravessam a nossa realidade e atravessam a nossa vida. Sabe? É importante a gente se ater a isso. Então a classe trabalhadora, para se organizar, precisa de fato, auto-organização, né? Organização sistemática de seus membros na luta pelos seus direitos. Isso é consciência de classe. Um bom exemplo para a gente pensar o tempo contemporâneo é quando trabalhadores se organizam enquanto trabalhadores, lutam por seus direitos, reivindicam, conseguem acesso a determinadas demandas, atritam com as classes dominantes, o Estado e etc., buscando suas reivindicações. Isso é consciência de classe. Eu acho que mais ou menos. Eu acho que depende muito do que a gente está falando, sabe? Porque se depender espontaneamente, né, do processo de desenvolvimento da mentalidade do trabalhador, né, a consciência de classe ela tem um limite trade unionista, né? É um termo que o Lenin usa muito, que o Marx também usa muito. O que é esse limite trade unionista, né? É o limite de entender que a luta dos trabalhadores serve para satisfazer as necessidades dos trabalhadores. Isso é um problema, porque não é isso que é a consciência de classe revolucionária. Isso daí pode acabar aparecendo a ideia de que, bom, então a gente resolve quais são os problemas dos trabalhadores, resolve suas demandas e acabou, né? Só que uma social-democracia também pode fazer isso. Com suas contradições, seus problemas e tal, mas o país no capitalismo central pode fazer isso, né? Pode garantir as demandas, as necessidades da classe trabalhadora. De mais educação, de saúde, de previdência, de escola e o caralho. Isso é possível ser alcançado dentro da social-democracia. Então a gente precisa entender que a consciência de classe, ela extrapola essa lógica sindicalista, né? Essa lógica sindicalista nesse sentido da luta pelas coisas imediatas como o norte revolucionário, né? A consciência de classe, ela consiste no processo da formação da nossa mentalidade para entender qual que é o nosso lugar político enquanto classe. Porque aí, a partir dessa maneira, desse olhar político, a gente pode ultrapassar essa perspectiva imediatista, essa perspectiva da demanda, né? Essa perspectiva trade-unionista, que não vai olhar só para a luta econômica, mas que vai entender a luta do proletariado como uma luta política. Então essa é a consciência de classe, que é uma consciência de classe que realmente vai colocar ali. E por que ela é a consciência de classe? Porque ela vai conseguir pontuar politicamente qual que é o lugar que o proletariado ocupa nessas relações. E não só o lugar que ele ocupa do ponto de vista da luta material, mas do ponto de vista da luta política.
Não dá para ter consciência de classe social-democrata? Pergunta sincera. Não. Tipo, você pode ter consciência de classe. Ah, eu tenho consciência de classe, mas eu vou votar na social-democracia. Bom, então você não tem a consciência de classe. A consciência de classe que compreende um projeto político que precisa emancipar a classe trabalhadora. Não tem como. Não tem como. Você pode dizer que você tem consciência de classe, mas se a gente fosse pontuar, essa consciência de classe ela tem um limite de elaboração. Qual que é o limite? A social-democracia, né? Então não adianta nada eu falar que eu tenho consciência de classe, mas aí no projeto político, que é o que interessa, né? Porque como diria Lenin, fora do poder tudo é ilusão. Se no projeto político você defender uma perspectiva que não dialogue com as necessidades da classe do ponto de vista revolucionário, do ponto de vista político, aí, exatamente, aí a Azazel mandou, você é um reformista, você é um pelego. É isso. No final das contas, a burguesia pode viver com essa realidade. Né? É uma consciência de classe parcelada, ela é parcial. Ela entende que tem um problema, mas ela não entende o pano de fundo político do problema. Por isso que a forma de partido de vanguarda, né, que o Lenin coloca, que é a formação de uma classe trabalhadora, né, que está avançada em termos de consciência, é uma coisa muito importante, porque é esse avanço em termos de consciência que vai garantir com que essas questões propagandísticas e agitativas possam ser construídas. O marxismo-leninismo, ele é uma doutrina revolucionária. O marxismo não serve para ficar sendo discutido em cadeira de universidade. Ele não serve para isso. O marxismo é uma doutrina revolucionária. Ele é uma doutrina que serve para fazer revolução. É para isso que ele serve. Ele não serve para ficar fazendo evento, para ficar na conversa, na roda, não sei o quê. Isso faz parte, tá ligado? Mas a gente tem que entender que o papel central dele qual que é? É o papel central de organização da classe trabalhadora na condução de um processo revolucionário. Só que isso precisa ser feito a partir de uma abordagem teórica e de uma abordagem também que lide com a praxis, né? De uma abordagem que lide com o trabalho político. Um trabalho político é um trabalho que é prático e ideológico. Um trabalho que se diz só ideológico. Um partido que faz, é o partido das análises, né? Vou analisar o bagulho, analisar. Beleza, campeão. E como isso está sendo impresso na realidade? Como que isso está sendo produzido no trabalho prático, no trabalho político prático? Como? Se isso não está sendo feito, temos um problema, né? Temos um problema. Se não existe o processo de liberação dos espaços de debate para fazer essa produção, temos um problema, né? Temos um problema. Se a gente não tem uma proposta de desenvolvimento dos aparelhos de agitação e propaganda para poder mobilizar as pessoas, para que a gente possa transformar esse trabalho ideológico em trabalho prático, né, para que ele se torne de fato um trabalho político, então não é um partido revolucionário, né? Não é um partido que está sendo dirigido por revolucionários. Um partido que pode ser dirigido por acadêmicos, né? E não tem problema. E não tem problema, né? Se quiser ser o partido de acadêmico, o partido de pessoas que só funcionam na base da indicação, que os órgãos de comunicação são cortados, né? E tal, que tem posição reformista, tem posições que não são posições leninistas sobre imperialismo, que vão contra as resoluções e tal. Beleza, não tem problema. Não tem problema, porque tem problema tem, né? Mas sem juízo, né? Sem juízo. Não é um partido revolucionário. Não é um partido revolucionário. E se quiser mudar a linha, tem que chamar congresso. Não bloquear espaço de debate. Tá ligado? Mas tá aberto. Não tá aberto, né? Quem tá ali dentro sabe. Quem tá vivendo a parada sabe. E ainda dizer... né? E olha só como essa lógica ela é problemática. Ainda dizer que só pode discutir esse problema quem for burocraticamente colocado ali como carimbinho, membro da organização. Sendo que muitas vezes são os coletivos para fora dessa organização, que são marginais dessa organização, que constroem o trabalho político. Ué, como que é isso, né? O trabalho político é tolhido, é cortado. Esquisito, né? Esquisito. Isso não vale só para o PCB, não. Isso vale para qualquer organização. Porque não adianta nada também o partido, sei lá, o partido que muitas vezes se organiza e que puxa... que puxa não, mas que vai ter uma perspectiva de trabalho, de tarefa, em detrimento da formação ideológica. Não dá para formar militante que diz amém.
né? Que faz tarefa lá, amém, amém, tarefa, e não questiona o propósito político daquilo, o propósito ideológico daquilo. É difícil, porra. Organizar essa parada é difícil pra caralho, porra. Claro que todo indivíduo detém uma consciência. Essa consciência, na teoria marxista, pode estar ofuscada dentro da realidade, né? E esse ofuscamento está relacionado, claro, ao predomínio burguês, né? Na interpretação, na visão de mundo que predomina na sociedade. O próprio Lukács... E é aquela coisa, né? Debate tá aí, pô. A forma de como o debate é construído... Gente, política é isso aí. Política é porrada. Política é conflito. Política é debate. Política é confrontação. Vai pegar os livros do Lenin? Tá tudo Lenin, ó, chapiscando geral, porra. Chapiscando geral. Quer fazer o apontamento crítico? Mano, bora, porra. Bora chapiscar, porra. É isso. Como que a gente vai conseguir construir consciência revolucionária nas pessoas se a gente tem medo de defender posições? Se a gente tem medo de defender o que a gente discute? Pelo amor de Deus, né? Tenha santa paciência. Vai virar revolucionário de gabinete. Vai entender que a escola, a mídia, etc., são formas de inversão dessa consciência de classe que ofuscam fundamentalmente essas visões de mundo. Para finalizar, muito bom o vídeo, quero deixar gostei claro muito. Que consciência de classe aqui foi tratada, né, a partir das teorias socialistas que predominam essas discussões, né, e há muitas divergências, inclusive de outras teorias a respeito dessa temática, mas que predominantemente está dentro da história do marxismo de modo geral. Bom, senhores e senhoras, foi essa nossa aula sobre o gostei tema da bastante. consciência de classe. Se você gostou, deixa um like aqui para mim, por favor, e aquele comentário empático aqui embaixo, né? Não se esqueça também de acessar os links que estão aqui na descrição desse vídeo. Pô, legal, gostei bastante. Vou criar uma série no canal que vai ser só explicando essas paradas, né? Fazendo esses apontamentos. Foi muito bacana, pô. Foi bacana. E é bom pra galera que tá estudando, que tá aprendendo, pá. Tirando a parte que não entendi nada, foi legal. Aparentemente é isso, né? É útil, sim, exatamente. É bastante útil.